Oi, gente, o meu nome é Laís, eu tenho 15 anos e eu moro com os meus pais e com meu irmão mais novo, o Luca. Eu estou sempre com a minha melhor amiga, que se chama Jane. Nós somos muito amigas desde que éramos pequenininhas. Mas as coisas mudaram quando nós crescemos e conhecemos pessoas diferentes. Para vocês terem ideia do que estou falando, estávamos com apenas 15 anos quando conhecemos o Renato. As duas gostaram dele e a partir daí, a minha amiga se afastou de mim. Eu estava triste com aquela situação, pois ela era a minha melhor amiga, mas eu também gostava muito do Renato. Eu não sabia o que poderia fazer para mudar as coisas e tentar retomar a amizade com a minha amiga. O meu aniversário estava chegando e nós já tínhamos combinado tantas coisas para esse dia. Agora, eu teria que passar o dia sozinha e saber que à noite, na festa, ela não estaria, era muito ruim. Mas foi assim que aconteceu. Eu a convidei para a festa, mas ela não veio. Desde muito pequenas, nós nunca deixamos de estar juntas nos melhores momentos das nossas vidas. E agora, ela tinha realmente se afastado. Eu liguei e ela não me atendeu. Eu conversei com a minha mãe. Eu pedi um conselho. Eu queria saber se eu deveria ir à casa dela e tentar conversar, explicar a situação. Eu não queria deixar que um sentimento sem futuro estragasse a nossa amizade. A minha mãe concordou. Ela disse que eu deveria ir, então eu me animei. Eu mandei mensagem para Jane falando que depois do almoço eu iria na casa dela, pra gente conversar, mas ela não me respondeu. Mesmo assim, eu fui. Quando eu chamei no portão, a mãe dela me falou que ela tinha saído com uma prima e que ela demoraria a voltar. Eu fiquei muito triste. Eu acho que ela realmente não queria falar comigo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou como tinha sido a conversa. Eu estava tão triste que eu não queria nem falar sobre o assunto. Eu desconversei e fui pro meu quarto. Eu precisava pensar. Minha prima, Laura, me ligou, me chamando para ir a uma sorveteria. Então eu aceitei. Eu precisava sair um pouco e parar de pensar na Jane. Minha mãe até se espantou quando me viu toda arrumada para sair. A Laura não estava sozinha. Os nossos amigos também estavam lá. Passamos uma tarde bem divertida. Depois da sorveteria, nós ficamos sentadas ali na calçada da minha casa para conversar um pouquinho até anoitecer. Em casa, eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. Que eu tinha perdido viagem quando eu fui na casa da Jane, pois ela sabia que eu iria e ela tinha saído. Por isso eu havia ficado tão chateada. Mas que eu tinha ido tomar um sorvete e tinha me animado já. Eu fiquei o restinho da noite conversando com as minhas amigas nas redes sociais. E quando eu olhei a hora, já estava super tarde. Precisava dormir. Eu tinha que levantar cedo no outro dia para ir para a escola. Eu acordei com minha mãe me chamando. Nunca tinha precisado dela me levantar, mas ficar até tarde na internet não tinha me feito bem. Eu precisava me lembrar disso na próxima vez, para não ficar batendo papo até tarde. Quando eu cheguei da escola, o Renato veio conversar comigo. Perguntou por que eu estava estranha, mas eu não estava. Eu expliquei que tinha me afastado para não brigar com a minha amiga Jane. O Renato não entendeu nada. Então eu contei que eu queria apenas ser amiga dele, já que ele queria algo mais. Mas ela não entendia, achava que eu tinha mentido para ela. E por isso ela não estava falando comigo. Ele começou a rir. Falou que achava ela bonita, mas que ele não queria namorar com ela. E que se eu quisesse, ele mesmo conversaria com ela. Diria que dei um fora nele e eu achei melhor não. Eu fui para a sala de aula. A Jane tinha mudado de carteira. Antes sentava ao meu lado. Agora ela estava lá no fundo. Eu fiz de conta que não percebi. Eu não iria mais tentar conversar com ela. Estava decidido. Na hora do intervalo, eu fiquei conversando com a Laura e com as amigas dela. Eu vi que de longe a Jane ficou olhando. Mas aí me distraí com a conversa das meninas. Elas estavam combinando de comer lanche no sábado. Nós voltamos para a sala. O professor de matemática passou um trabalho em grupo. Naquela hora, eu quis ver a reação da Jane. Ela não era muito boa na matéria, e ela estava com uma turma que sabia menos que ela. Eu fiz o trabalho com o João e com a Mariane. Assim que terminamos, o professor nos liberou para ficar lá no pátio e não atrapalhar quem ainda não tinha feito. Eu estava com pena da minha amiga. Ao sair da escola, minha mãe estava me esperando. Nós precisávamos ir ao dentista. Eu tinha até esquecido, mas antes passaríamos na casa da minha avó para levar umas coisas que ela estava precisando. Depois do dentista, eu precisava descansar e estudar. Eu tinha prova de História e Geografia no dia seguinte. E como eu não era muito boa nessas matérias, eu precisava estudar um pouco mais.
Eu olhei o meu WhatsApp para ver se a Jane havia falado comigo, mas não. Eu não entendia muito bem o motivo dela ter ficado tão chateada a ponto de não querer mais falar comigo. Eu passei um bom tempo estudando. A minha mãe veio trazer um lanchinho e pediu que eu saísse um pouco do quarto. Estava lá há muito tempo, isso não era bom. Eu fui pro quintal tomar um ar. Mesmo a Jane não falando comigo, eu continuava acompanhando as coisas que ela fazia nas redes sociais. Mesmo não gostando de algumas coisas que via, essa era a única maneira de ter notícias dela. À noite, meu pai trouxe um presente para mim. Eu fiquei bem feliz quando eu vi a caixinha, mas triste quando eu abri. Há muito tempo eu queria uma correntinha, mas aquele não era um bom momento. Era a correntinha da amizade. Tinha combinado com a Jane que usaríamos juntas, mas agora a minha amiga não estava falando comigo. Eu cheguei a pensar que ela me odiava. Meu pai perguntou se eu não tinha gostado. Eu esqueci que ele não sabia da história com a Jane. Então eu contei que ela não estava falando comigo por um motivo bobo, mas eu falei que tinha adorado sim, que só tinha lembrado de algo triste. Eu fiquei um tempão pensando se eu deveria levar a correntinha à escola no outro dia e tentar conversar com a minha amiga, mas eu preferi mandar a foto para ela e quem sabe eu teria uma reação boa. Ela não disse nada, aliás, ela me bloqueou nas redes sociais e a partir daí a minha amiga passou a ser outra pessoa. Minha mãe comentou que a mãe da Jane havia conversado com ela e disse estar bem preocupada. Passaram-se 2 anos, nunca mais eu tinha falado com a minha amiga, mas ainda mantinha a correntinha guardada esperando por ela. Eu sabia que um dia ela mudaria de ideia em relação à nossa amizade. Nesse tempo, nos mudamos de cidade. Eu fiz novos amigos, mas eu nunca mais esqueci a Jane. Ela era como uma irmã para mim e doía demais saber que não tinha mais a minha amiga por perto. Uma manhã, eu acordei com um aperto no coração. Era saudade da Jane. Eu liguei para a mãe dela, que atendeu o telefone chorando, e me contou que a minha amiga tinha sofrido um acidente e que estava internada. Eu comecei a chorar. Eu precisava ver a minha amiga. A minha mãe ligou para o meu pai e avisou que estávamos indo ver a Jane. Eu corri no quarto e peguei a nossa correntinha. Eu queria deixar com ela. Quando chegamos no hospital, eu fiquei sabendo que ela estava sedada. Ela precisou fazer uma cirurgia, mas os médicos estavam bastante otimistas, pois ela era ainda nova. Eu perguntei se eu podia ver a minha amiga. O médico autorizou que eu entrasse por 5 minutos. E eu chorava muito. A minha amiga não merecia aquilo. Eu entrei no quarto, peguei a correntinha e coloquei na mão dela. A enfermeira falou que tomaria conta para que não sumisse, pois ela sabia que seria especial quando ela acordasse. Eu cheguei bem perto da minha amiga e pedi que ela acordasse. Eu precisava conversar com ela e eu sentia muita falta dela. Foi então que me avisaram que eu precisava sair. Foram os 5 minutos mais rápidos da minha vida. Então eu fui conversar com a mãe dela. Eu disse que ela me ligasse caso a minha amiga melhorasse, para que eu pudesse voltar. E no caminho de casa eu falei com a minha mãe que eu precisava ficar quietinha, que eu não queria conversar. Eu entrei em meu quarto e comecei a olhar nossas fotos. Eu precisava recordar como tinha sido feliz com ela. E por um motivo tão pequeno e sem importância, nós havíamos nos separado. Eu estava na aula quando meu celular tocou. Era a mãe da Jane. Pedi licença para o professor e falei que a ligação era importante. Quando eu atendi, eu não pude acreditar no que eu via. Era minha amiga ao telefone. Ela tinha mandado uma foto usando a correntinha. Mas como eu não tinha visto, então ela resolveu ligar. E o melhor de tudo é que ela me pediu para voltar lá para vê-la. Eu liguei para minha mãe e pedi que ela viesse me buscar na escola. Eu não queria ir para casa, eu queria ir direto para o hospital, pois a Jane tinha me ligado e tinha combinado comigo de nos encontrarmos. Eu estava bem ansiosa, parecia que não ia chegar nunca, mas foi emocionante o nosso reencontro. A minha amiga me abraçou e juntas pedimos desculpas uma para outra pelo tempo que ficamos sem nos falar. Depois desse dia, a Jane foi para casa. Nós voltamos a ser as melhores amigas. E mesmo de longe, sempre que era possível, ela vinha passar o fim de semana em casa. E eu também ia na casa dela. Oi, gente, aqui é a Rê Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. Não esqueça que temos história aqui no canal de segunda a sexta-feira. Então, nós nos vemos amanhã. Não esqueça de curtir e de compartilhar a história com alguém para ajudar a gente a divulgar. Um beijo, tchau, tchau!